Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação Financeira. Hoje tem a grata surpresa da presença do pastor Anderson, do irmão Cantec. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Cantec. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre finanças, mas vamos falar também de luta, de esporte, né? E eu espero que a sua vida financeira não seja uma luta. Vou apresentar aqui o pastor Anderson Varga, ministro auxiliar de jovens e adolescentes, período 2004-2008, ministro auxiliar do Ministério Esportivo e é pastor do Ministério de Atletas da Primeira Igreja Batista de Curitiba há mais de 11 anos. É isso? Isso mesmo. O tempo passa, hein? Passa rápido. Capelão Federal e Internacional Esportivo, sim. Faixa preta de Jiu-Jitsu, eu vou manter a distância dele, pela equipe Gili Ribeiro College. Sim. Faixa preta de Judô, pela Associação de Judô Iwashita. E faixa preta de Karatê pela Federação Internacional de Sandojitsu. Coordenador na realização do Paraná Open Solidário de Jiu-Jitsu. Olha só, evento com a presença de 3 mil pessoas. Sim. Realizado aqui na igreja. A gente está indo para 16 anos já de organização. organização. Tempo que era auxiliar aqui, trabalhava com o pastor Michel. Os adolescentes já começamos a organizar esse campeonato que tem o cunho solidário, trazer as crianças, né, de projetos sociais estarem competindo, e onde os adultos auxiliam ali, os adultos pagam a taxa de inscrição, na verdade essa inscrição paga a medalha das crianças que participam dos projetos. Fantástico. Coordenador da realização do Judô para Todos, aqui do Paraná, sim. Outro grande evento. Graduado em Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Graduado em Bacharel em Educação Física pelo Centro Universitário Claretiano de Ensino Superior. É isto. Sim. Coordenador do Projeto Assistência Social Esportiva Romanos. Sim, o projeto aqui da igreja, realizado em parceria com a BASC. Projeto Romanos já há anos aí funcionando a todo vapor. Aproveitando para mandar um grande abraço à tia Marta, grande incentivadora, né? Um abraço, tia Marta. Sempre ajudando a gente. Um abraço a todos que ajudam na BASC. Todos. Trabalho fantástico, uma parceria fantástica ali, juntos de estar resgatando essas crianças, seja no aspecto financeiro, seja no social, de uma forma, a parte também emocional deles, todo esse cuidado. A BASC é espetacular nessa parceria com a gente aí. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. E agora, eu conheço Cantec, mas muita gente não conhece. Olhando aqui para a câmera, quem é o Cantec, pastor Anderson? Vou começar diretamente. Cantec é meu avô, eu brinco assim, né? De coração é meu avô. Eu entendo na minha vida, assim, que eu preciso caminhar com pessoas que me mentoriem, que me auxiliem. E o Cantec há muitos anos é o meu mentor, né? Cuida ministerialmente, a gente tem o cuidado dos pastores da igreja, orientação, mas na vida pessoal... Eu sou mentor dele e ele é meu mentor, então é uma mão de... Mas uma via de duas quem mãos. não conhece o Cantec é alguém que na minha vida, de uma forma muito inspiradora, sabe, Altemir, eu tinha na cabeça assim, que aos 50 anos a minha vida pararia de produzir. Então eu preciso produzir o que eu puder descontroladamente até os 50 anos para ter algo para colher depois disso. E aí veio o Cantec, que começou a escalar com 50 anos, essa paciência, essa tranquilidade, e começou a falar para mim assim, investe em conhecimento, deixa o tempo fazer o tempo, né? Programe, se controle, veja o que você quer, o que você deseja. E ele trouxe uma expectativa muito grande, que ele falou assim, pessoas vão parar para te ouvir, então viva histórias, pare de viver o tempo, né? sem dormir, sem comer direito, sem aquela correria de produzir tudo, e de repente vem aqui meu bom avô, por isso que eu chamo ele desse jeito, né? E ele chega para mim e fala assim, olha, a vida não funciona desse jeito. Vocês vão ouvir, eu já deixo aqui no ar o convite para o Cantec, sabe? Nós vamos fazer aí no programa. E eu vou aproveitar o gancho aqui. Pastor Anderson, o que significa, então, investir em pessoas? Em pessoas, de uma forma direta, eu acredito muito que hoje em dia as pessoas estão pensando muito em si mesma, né? Então eu preciso investir no que vai me dar lucro, no que vai me render alguma coisa, no que vai me produzir. E a maior parte das amizades hoje em dia, elas são assim, né? O que o Cantec pode oferecer para mim? O Cantec é um bom mentor, você é amigo dele. Não, peraí. Não funciona assim. Na minha cabeça, investir em pessoas é o cuidado. É você participar da vida dela,
como ela participa da tua. Sem querer nada em troca? Não somos deuses, então não temos a resposta para tudo, mas somos seres humanos, somos dotados de sentimentos. Isso Então, é amar o próximo? Exatamente. Então, o que eu tenho na minha mão? Eu não tenho poder algum. Quem tem poder é Deus. Mas Ele me ensinou sobre o amor. E esse mesmo amor, esse mesmo cuidado, a gente já se conhecia muito antes por rede social. Isso. Ele plantava limão siciliano na varanda dele, eu achava fantástico. Mas a gente teve o privilégio de subir a montanha junto, de escalar junto e caminhar juntos através dos legendários. E ali eu olhei e falei assim, preciso cuidar do Cantec. Aproximando dele, ele começou a cuidar de mim também. E assim, a troca de experiências foi um investimento pessoal, sem interesse, extremamente produtivo para as nossas vidas. Então, para quem está nos ouvindo, que a gente fala de educação financeira, existe esse investimento que é a doação. Pode ser a doação do seu tempo, investir num jovem, investir numa pessoa de mais idade, mas ajudar essa pessoa. Sim. Sem querer nada em troca. Altemir, as pessoas falam muito assim, tempo é dinheiro, né? E realmente, Cantec me ensinou a calcular os meus minutos do dia e quanto vale os meus minutos. Isso foi interessante. Então, se você olhasse investir em pessoas, seria você perder tempo, perder dinheiro, né? E na realidade, não. Quando você faz isso, você percebe que o seu tempo se torna ainda mais valoroso. O ser humano, pela Organização Mundial de Saúde, ele precisa de 8 horas de sono, 8 horas de trabalho para se sentir útil e 8 horas de lazer. Né? E a gente fala assim, puxa, mas esse lazer é o quê? É ocioso, é ficar de perna pro ar, é fazer as coisas. É o melhor tempo para você investir em pessoas. Não existe lazer que você possa fazer sozinho. Eu sei que muita gente gosta de ficar um tempo sozinho, mas pensa você subir uma montanha, vou pegar a linguagem aqui do meu amigo, e você chegar no topo e você não tem ninguém para olhar para o lado e falar assim, que lindo, né, cara? Que lindo que eu tô vendo. Você tem que descer e contar só de boca para as pessoas. Quando você tá em 2, pelo menos você volta contando a história. É tipo o pescador, né? O pescador pega o peixe, o pessoal fala, o pescador sempre mente porque não tinha ninguém para ver o peixe, né? Puxa, tem coisas tão tremendas que Deus faz que esse tempo investido com pessoas torna ainda mais prazeroso e verdadeiro. Olha, eu volto contando o que eu vivi, ele volta contando o que vivi, nós voltamos contando o que nós vivemos. Eu falo sempre assim que eu quero algo em troca. A única coisa que eu quero em troca é um sorriso. Olha aí. É ver que aquela pessoa melhorou. Exatamente. Eu não sei se vocês conhecem a história do menino do Fusca. Aos 10 anos ele comprou um Fusca. Sei. Ele guardou o dinheirinho e comprou um Fusca. Lá de Assis Chateaubriand. E saiu notícia, tudo assim, mas um molequinho. Coincidentemente eu estava naquela cidade ministrando uma palestra. Que legal. E estava a família dele. Pai, mãe e ele ali na frente assistindo. E eu dei minha palestra, no que eu bati o olho, eu falei, esse é o menino que apareceu na televisão. É o menino que poupou tudo. Dei-me um livro autografado para ele, mais um livro infantil. Convidei eles para comer uma pizza e queria saber realmente a história. Porque uma coisa que a TV conta, outra. Resumo da história, realmente. O pai dele tinha um Fusca, o menino sempre quis um Fusca. Daí começou a guardar o dinheirinho do troco da panificadora, do troco. Não era guardar. Juntou moeda suficiente. Pai, dá para comprar o Fusca? Quanto você tem? Tipo, ele tinha uns 2.500 Cantec. E naquela época dava para comprar um Fusca e o pai comprou um Fusca usado para ele. Olha só. Que ele não podia dirigir e tal. Sim. Resumo da história. Conheci o menino, eu falei, e agora? Conquistou o Fusca, o que você vai fazer? Ele olhou para mim e falou assim, eu quero ser palestrante. Ele tinha acabado de ver, eu dava uma palestra na área de finanças. Eu olhei para a mãe dele, me lembro, olhei para o pai dele e falei, ó, se vocês permitirem, eu vou mandar leitura para ele, eu vou dar indicação, posso me comunicar com o seu filho, né, tal. E fui mandando material e o moleque, Cantec, foi lendo, foi estudando livros infantis, educação financeira, histórias. Um dia eu levei ele numa palestra, onde ele falou 10 minutos, falou bem, resumindo essa história, tá? Ele queria ser, eu falei, então vamos trabalhar para você ser. Quando era adolescente, ele já era contratado por um banco para dar palestra, ganhando uma graninha, tudo. A última vez que eu falei com ele esse ano, ele já passou na faculdade, está fazendo administração. Legal. Ou seja, ver o sorriso, ver aquele menino de 10 anos para o homem que é hoje, é um valor incalculável. Isso é um investimento que não tem preço, né? Exatamente. E vamos lá, tem mais então. Porque
Por que a gente deve realmente, assim, por que é importante investir em pessoas? E em qualquer pessoa? Olha, eu parto do princípio que a gente não conhece o coração das pessoas. Certo. Quem conhece é Deus. E a gente fazer um pré-julgamento é muito errado. Por exemplo, essa história fantástica do menino do Fusca. Você podia olhar e falar assim, ele não tem idade para dirigir. Né? Todo mundo brinca comprar Fusca é dor de cabeça. As pessoas só olham para o aspecto ruim. Você olhou para uma ponte onde um menino falou, eu quero ser palestrante. Você podia ter falado assim, então deixa ele crescer e aí ele me procura. E provavelmente ia se perder o contato entre vocês. E você fez o quê? Eu vou mandar um material específico. Vou colocar... A intenção tua era o quê? Não, eu vou ser empresário desse menino, você... Vou ganhar, vou ganhar. Vou investir nele. Olha que interessante. Você não pré-julgou o menino. Você dispôs a ajuda. E eu acho que assim, eu não conheço o coração da pessoa que está à minha frente, mas eu conheço o meu, a minha intenção. Se a minha intenção é ajudar, não estou errado. Tem gente que fala assim, mas já falaram para mim, você perde muito tempo ajudando pessoas que não precisam. Você nunca perdeu tempo ajudando pessoas. Você perde tempo fazendo mal ou ficando parado. Opa, só um minutinho, repetindo para essa câmera. Presta atenção, olha só. Você perde tempo? Você perde tempo praticando mal ou ficando parado. Porque se você está ajudando alguém e a pessoa não reconhece essa ajuda, aí a questão é dela, não tua. Teu coração continua bom, produzindo e ganhando experiência. Porque ensinar, diferente do que muitas pessoas pensam, você ganha muita experiência. Né? A área que eu venho da arte marcial, quando você começa a dar aula, aí você vê o quanto você tem que aprender. Porque você precisa ensinar detalhes da técnica. Você precisa ensinar questões psicológicas para de equilíbrio emocional que você precisa ter. Você precisa dar esse bom testemunho. Então eu parto do princípio que investir em pessoas dessa forma, eu não conheço o coração dela, mas a minha intenção é boa. A minha intenção não é tirar proveito, a minha intenção não é praticar o mal, e eu preciso entender que o mal está sempre de braços abertos. Jesus, quando ele convidou os 12, alguns eu não convidaria. Sim, o próprio Judas, né? Se a gente olhar, verdade. Mas, Altemir, você citou algo fabuloso, né? A gente estava na vigília aqui na sexta-feira agora, e esse foi exatamente o texto que caiu para mim compartilhar. E eu fico pensando porque eu estive lá em Israel, no lugar onde Jesus chama os seus primeiros discípulos ali. E aí é interessante porque aqueles homens pescavam. Somente isso é o que eles faziam. Jesus era pescador? Não. Do que a gente entende, vem da carpintaria, de outras áreas assim, né? Aí ele chega para eles e fala assim, deixa o que estão fazendo e segue, uma linguagem direta. Eu os farei pescadores de homens. Você largaria o que está fazendo e seguiria? Sem saber, porque Jesus não era conhecido como se tornou depois. Exato. Eu parei, quando eu olhei esse texto, principalmente estando lá no lugar, eu olhei e falei assim, devia ser tão grande o amor de Jesus nos olhos, a forma como ele falou, a forma como ele abordou, que aqueles homens largaram e foram embora. E você vê como eles não tinham outras coisas que pudesse, né? Eles sabiam pescar, que Pedro, assim que Jesus ressuscita, ele volta a pescar. Ele volta a fazer exatamente aquilo que Jesus tirou ele. Profissão dele. Ou seja, seria muito difícil tirá-lo dali. Então, o amor nos olhos, ou seja, a forma que Jesus queria investir na vida deles como discípulo, tinha um amor, acho que tão grande nos olhos de Jesus. Sim, esse filtro que nós temos hoje, né? Que time que torce, como é que essa pessoa está vestida. Sim, sabe? Simplesmente olhar e falar assim, eu vou investir tempo nessa vida, nessa pessoa, ele vai ser transformado. Não imagino que Jesus chegou e falou, quanto vale esse barco? Quanto vale essa rede? Quanto vocês ganham pescando? Não foi dessa forma. Então, foi um convite de amor. E quando você disse ao menino do Fusca, né, para a família dele, eu imagino que o amor... A mídia já estava ali assediando ele com coisas. Eles podiam pensar, mais alguém que vai escrever um livro em cima do meu filho, ou vai tentar levar ele embora daqui. E você falou, não, eu vou mandar conteúdo para ele. Eu imagino que a expressão de amor nos teus olhos era tão grande que aquela família falou, tudo bem. Eu fiquei preocupado, porque um adulto conversar com uma criança de 10 anos,
Tem uma vários, loucura, né? tem várias e várias pessoas. É. Mas o programa tá tão bom, por isso que não saia daí, gente. Agora no intervalo, assista os nossos patrocinadores, tá? Recomende que outras pessoas assistam o programa. Estou aqui com o Cantec, estou aqui com o Pastor Anderson e já já nós voltamos para o programa para falar mais sobre esse investir. Investir em pessoas, investir na sua qualidade de vida, investir tempo de qualidade. Já voltamos. Retornamos ao programa Educação Financeira. E é com alegria que eu posso dizer que eu estou aqui com o pastor Anderson, com o Cantec, e eu já vou dirigir uma pergunta para o Cantec. Cantec, existe formas de investir em pessoas? Outros, claro que existem. Aliás, é a melhor poupança na vida da gente é investir em pessoas, porque o retorno é muito maior. O retorno é o retorno da felicidade, o retorno é o retorno de se sentir feliz, vendo que você ajudou alguém e essa pessoa conseguiu prosperar. Então, quando você põe o dinheiro no banco, o gerente fica cuidando e você vai vendo que ele vai crescendo devagarzinho e fazer o quê, né? Mas quando você investe em pessoas, você vê uma vida nova aparecendo. E isso traz uma satisfação genuína ao nosso coração e à pessoa que você está dando o tempo para ela. Então, investir em pessoas, eu diria assim, que é uma das coisas maiores que o ser humano pode fazer. Tem muita gente que diz, e até eu escuto isso, que fala assim, ó, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar inclusive a igreja, missões, tudo. E eu falo, olha, acho que você não lê a Bíblia, né? Se não é fiel no pouco, sobre o muito não te colocarei. Ou seja, o pouco que você tem que investir, tem que ajudar. Eu acho interessante que algumas igrejas me convidam para dar palestra. E a pergunta que vem depois é, quanto você cobra? E eu falo, eu não cobro, porque graças a Deus, você está me ajudando a dar o dízimo do meu tempo. Então eu constituí o dízimo do meu tempo. Sim. Ontem, por exemplo, dei palestra no evento de casais aqui, e feliz da vida. E eles, olha, vamos comer uma pizza. Eu falei, gente, não precisa nada. Olha, eu consegui cumprir esse mês o dízimo do meu tempo. Só não te interrompendo, mas eu durante 13 anos eu fui um voluntário, né, numa casa de recuperação, Ceifar, e reconstruindo vidas de pessoas. E muitas delas eu não consegui reconstruir, porque a gente também não pode, mas muitas eu vi pessoas que chegaram totalmente destruídas, né, com a vida toda estragada pelo vício. E depois, anos depois, você encontra um pai de família, uma pessoa alegre, uma pessoa... Isso traz uma alegria que não tem preço. Isso não tem preço. Não tem preço, não. E, pastor Leandro, qual o melhor momento de investir na vida de uma pessoa? Se é que tem esse momento. Olha,
Eu sempre falo para as pessoas que aquilo que mais te incomoda, Deus quer te usar. Repete. Câmera, preste atenção. Ó, vocês estão. Espero que vocês estejam escrevendo, anotando isso. Aquilo que mais te incomoda, Deus quer te usar. A tendência da gente é reclamar contra aquilo que nos incomoda, ou até colocar diante de Deus, orar contra. Mas na verdade, se aquilo está tocando o teu coração e te incomodando de alguma forma, tirando o teu sono, Deus quer te usar naquele momento. Então tem que ficar atento a esse momento. Mais uma vez eu volto. Você viu a história do menino do Fusca. Ah, mas eu dou várias palestras. Um dia eu reencontro ele. Eu sei o contato, eu sei o telefone, eu sei a família. Não, o momento era aquela hora. Olha que interessante, né, Altemir? As pessoas sempre procuram a oportunidade quando fala de investimento. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus oferece o produto que ninguém tem, que é a vida eterna. A saúde, a área esportiva, oferece a saúde, né? Mas a vida eterna ninguém consegue dar, só Ele consegue dar. Em que momento Ele faz isso? No momento onde a humanidade estava corrompida de novo. A humanidade estava totalmente corrompida. Viria outro dilúvio? Não. Havia uma aliança para isso não acontecesse. Então o que Ele faz? Ele se fez carne. Isso é um grande exemplo. Eu tenho a Bíblia como um grande manual. E eu vejo que em qual momento Deus investe na humanidade? Exatamente no momento em que elas precisavam. E eu vejo, pastor, muitas pessoas que às vezes melhoram nas finanças, aí tem uma recaída. Né? E daí muita gente não quer mais atender essa pessoa. Né? Aponta o dedo e tal. Sim. Eu digo o seguinte, não tem culpados. Exato. Não tem culpados, tem necessitados. Exato, perfeito, perfeito. Né? E falando aqui, a área esportiva, ela ajuda, porque assim, quem mais procura, homens ou mulheres, como é que funciona? Na área esportiva, o Cantec está sempre juntinho com a gente, faz um trabalho de capelania. A gente tem um público de crianças até idosos, sabe? E é um trabalho fantástico nesse Todos sentido. crentes? Não, muito pelo contrário. Prestem atenção, você que está nos ouvindo, é uma oportunidade de convidar pessoas a chegarem a Cristo, através do esporte. Nosso trabalho específico aqui na igreja e outras igrejas realizam também esse trabalho de uma forma fantástica. Aqui, especificamente, a gente tem um ginásio hoje realizando, mas a gente começou esse trabalho nas praças. A gente ia nas praças, orar com as pessoas e jogar com ela. Participar, a gente conhecer um pouco mais, trazê-las pertinho. E aí houve essa conversão do ginásio de templo para ginásio ali, onde a gente pode recebê-las. Toda semana, das 7 da manhã até meia-noite, o ginásio está funcionando, tendo alguma atividade. Toda atividade ali, Altemir, começamos com uma oração, temos um tempo com os alunos onde o esporte ali é o pretexto para a gente poder levar essa pessoa a um relacionamento maior com Deus, mas principalmente para que a gente possa conhecer a pessoa também. Não é aquele evangelismo só do vamos fazer e pronto, cumprir meu horário, né? Não, eu preciso me envolver, eu preciso caminhar, eu preciso ajudá-la de alguma forma. E eu falo para você, Altemir, várias dessas pessoas que chegaram aqui assim, hoje são professores, se formaram e ajudam a gente. Entenderam como é que é essa dinâmica, exatamente, né? De investir em pessoas isso, e qual é o colher os frutos, né? Né? E um detalhe, um pai e uma mãe que está agora nos ouvindo, que o filho adolescente está dando uma dor de cabeça, umas amizades, uma situação ruim. Seria interessante esse filho praticar um esporte, sim, e ainda se praticar o esporte aqui na igreja. Sim, sim. E olha só, você tem várias portas de entradas para fazer isso. Toda sexta-feira aqui na igreja tem um culto de adolescentes maravilhoso, pastor Tarek à frente, um louvor. Então, se você falar assim, sexta-feira meu filho está ocioso, final de semana, teve uma semana muito pesada na escola, nervoso, traz para o culto que ele vai ouvir uma palavra abençoada. Assim que termina o culto, vem o nosso. Depois, dá para ficar, é uma horinha, bem rapidinho, e ali também eu tenho certeza que vai ser, a gente chama que é o nosso último treino da semana. Qual o nome onde do a gente culto? Treina culto dos atletas. Só que não é um culto feito para atletas. Então preste atenção que é isso que eu vou pedir para repetir. Eu, por exemplo, não tenho esse corpo atlético, mas posso participar. Você pode participar. Mas você convide. Você é um atleta. Você não sabe disso, mas você é um atleta.
a forma como você investe em pessoas e o alcance que você tem sobre a vida delas, porque o atleta é a mente, não é só a forma como você conduz a sua vida. Você pega um cara que é extremamente competidor e uma vida toda desregrada, quebrado financeiramente, a saúde destruída por causa de vícios e um monte de coisa. Esse é um atleta? Não é. Ele é um praticante. Então eu posso Né? participar de um culto. Pode, e através desses cultos, e principalmente ali na nossa secretaria, se você chegar aqui no ginásio, você vai poder conhecer toda a estrutura, saber qual é o melhor horário. A gente tem o professor Fábio, que ia vir com a gente, não teve aqui juntinho, numa próxima oportunidade. Vou trazer ele, ele trabalha especificamente com crianças com autismo. Autismo, exatamente. Interessantíssimo ali o trabalho dele. E ele faz todo esse mapeamento, qual o melhor horário para a sua família treinar. Porque se você quer trazer o teu filho para ocupar o tempo e ter um tempo maior com Deus, vem junto. Vem treinar Vai junto. repetir. Ó, você que traz o filho no culto do adolescente, vai embora. Permaneça na igreja. Fica no carro, né? E tá Exatamente. perdendo ali, mas essa palavra é pro meu filho. Nada, senta ali no fundinho ali, escuta os louvores. Mas é muito... Cantec. Senta E lá. eu acho só que você podia falar também que se você não pratica nenhum esporte, a gente tem as aulas de funcionais, Exatamente. que é para você mexer o corpinho, né? Então Gente, não então, olha precisa só. praticar esporte. Pode Quanto vir. custa? Boa parte das atividades nossas são totalmente gratuitas. Então prestem bem atenção que agora nós vamos fazer um grande merchan. Nós precisamos ter atividades físicas. Sim. Quais atividades físicas a igreja ou o local aqui na igreja proporciona? Aqui e nos nossos campos, tá? Temos várias atividades disponíveis. Só que na igreja são 26 áreas que envolvem. E a gente vai Eu não sabia. do funcional, Do funcional, que serve pra todos. professor Fábio e uma equipe de professores, que é o quê? Baseado nos seus movimentos do dia a dia. É uma ginástica sem os aparelhos, é com o seu corpo, algumas coisas de peso ali para usar bem simples, e é em grupo, são estações que você passa. Você vai desde isso, que é uma boa base de entrada para trabalhar o teu core, alinhar o teu corpo, a sua mente. Você vai passar pela esgrima, a parte de lutas, o futebol, seja a escolinha para as crianças, se você quer jogar bola. Eu quero vir só bater uma bola. Todas as noites a gente tem as células esportivas a partir das 9. E a pessoa vem, entra num grupo, vai receber devocionais todos os dias nesses grupos e vai poder participar. A gente faz os Vocês piqueniques do estão ministério. entendendo? Vou até interromper o pastor Anderson. Mas vocês estão entendendo que não é só o esporte, Não, mas é a fé em ação, exatamente. né? É uma A palavra, comunhão. é a comunhão. Domingo passado fizemos um piquenique na chácara, foi fantástico. Ficamos, foi fantástico. As famílias lá, gente que não pratica o esporte, mas passou um dia se divertindo. Jogaram bocha, jogaram bets, lembra o taco? Lembro A do gente Bets. revive alguns esportes. Um tempo de louvor, aquela capela de vidro, que é a coisa mais linda que fizeram lá. Teve gente que foi para ficar embaixo da árvore e descansar a mente. Já é um tempo muito bom. Teve gente que foi para conversar. Ali eu sei de várias pessoas que acertaram coisas de caminharem juntos. Então envolve muita coisa e é aberto a todo mundo. É igual o culto. O culto dos atletas é para atletas? Não, ele é feito por. Para quem? Para você. Atletas Tá com a mesmo gente. de 70 anos. Olha aí, ó. Que eu vou falar que caminhar com ele é complicado, ver esse homem. Caminhar no sentido assim, o físico, a caminhadinha dele assim, eu vou no Passaúna e volto. 20 quilômetros. Eu vou ali. Vamos comigo participar da maratona. Que legal, você vai fazer os 5 lá com os idosos? Não, eu vou fazer o 42. Então tá. Então assim, né, é o atleta mais antigo, mas é o Mais participamos. que mais puxa a gente. Cantec. Estamos no culto sempre. Cantec, então o culto de atletas não é específico para grandes atletas ou Não, atletas. não. Para qualquer pessoa que quer ouvir uma palavra Isso. e conviver com pessoas que gostam, por exemplo, de academia, ou de um futebol, ou de uma corrida. Uma simples caminhada. Uma aqui, simples é tão caminhada. gostoso. Se a pessoa quiser acompanhar, a gente tem os canais do YouTube e o Instagram, é @AtletasPibCuritiba. Nós vamos colocar aqui na tela. Isso. Pastor, repete. @AtletasPibCuritiba. Você vai acessar ali, são canais ali que temos, e você vai perceber que, por exemplo, mas os sermões são palestras para atletas. Não. Ali é teologia prática. Eu gosto dessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente aplica o que eu preciso entender da Bíblia,
que eu preciso fazer melhor e aplicar. Sempre nesse sentido. Que a Bíblia, ela nos ensina em todas as áreas. Exatamente. Em finanças, de 2.350 a 3.000 versículos. Eu Tem vários autores. Eu não preciso reinventar a Bíblia ou reescrevê-la. Ela por si só, ela é um contexto maravilhoso do Vai nosso ter uma dia a mensagem dia. para a nossa saúde, para as Sempre. nossas emoções, Sempre. nossas necessidades, nossas dores, nossas doenças. Verdade. A Bíblia vai ter sempre uma mensagem para a gente. Sempre. Cantec, uma mensagem para o público que está nos assistindo. Eu acho o seguinte, nós estávamos falando de investir em pessoas, né? A gente passa, às vezes, a vida toda querendo investir em nós mesmos, financeiramente, e, às vezes, quando chega um determinado momento da vida, vem aquele vazio. E eu acho que quando você investe em pessoas, você está investindo no teu próprio coração, na tua própria vida. E aí, quando você está cercado com pessoas que você investiu, você vai ter uma alegria genuína no teu coração. Então, investir em pessoas, para mim, é muito mais importante que investir em conta corrente no banco. Ótimo. Pastor Anderson, qual mensagem o senhor deixaria para quem está nos assistindo? Não conhecia o culto de atletas, não conhecia os esportes que estão aqui à sua disposição. Olha, você que está assistindo a gente agora, independente se é praticante de esporte ou não, se você está ouvindo esse programa, isso mostra o cuidado que Deus tem na sua vida. A Bíblia traz 365 vezes, eu cuido de você. Deus falando isso. Ou seja, Deus cuida de você. Então, tenha um tempo com Deus. Tenha um tempo com pessoas, porque Deus investe em pessoas e na sua vida. E tenha um tempo consigo mesmo. Esse tempo consigo mesmo é o quê? É o tempo como você está fazendo agora. Você sentou para ouvir algo que vai fazer bem ao teu coração. E, gente, tudo que nós estamos falando tem a ver com educação financeira, tá? Tem a ver com qualidade de vida. Nós falamos aqui, pastor Anderson, Cantec, tem a ver com longevidade. Né? Você pode se aposentar bem, até financeiramente, mas continua cuidando da sua saúde. Verdade. Continua cuidando das pessoas à sua volta, porque às vezes você tem muita experiência, que pode proporcionar aquele jovem, aquele que está começando, né? Aquela pessoa ainda que vai ter toda uma trajetória. E essa pessoa não precisa cometer os erros que talvez nós tenhamos cometido, né? E fazer assim como o pastor Anderson falou sobre Jesus, né? Vai lá, olhou aos pescadores ali. Gente, eu gosto de pescar. Eu sou, digamos, viciado em pescar. Então assim, ó para de pescar, hein? Para de pescar. Eu imagino o Pedro, pô, eu sou dono do barco, né? Claro, é a minha empresa, né? E ele realmente parou porque ele viu através de uma mensagem que ele seria muito maior do que um pescador, né? Que talvez supria ali a necessidade da sua família e da vila, né? E de repente supriu a necessidade de vários países do mundo, várias regiões no mundo, né? E é isso, gente. Educação financeira, então, vai além de algumas fronteiras. E aqui vocês estão vendo que nós temos, então, culto de atleta, nós temos uma oportunidade de você trazer pessoas que não conhecem a Cristo. Você estará fazendo um investimento na vida dessa pessoa, sem ela saber que ela pode melhorar a sua saúde e também a sua saúde emocional. Certeza. É isso mesmo, Isso pastor? mesmo, perfeito. Cantec concorda? Perfeitamente. Então já fica o convite para o Cantec no próximo programa. Pastor Anderson também, que o assunto ele vai Conta com a gente. muito além do que esses 15, 30 minutos, né? E nós precisamos realmente cuidar do bolso, mas cuidar também da saúde. E antes de tudo, cuidar muito bem do nosso lado espiritual. Eu espero por você no próximo programa Educação Financeira.